11 horas e 38 minutos, 11h38. Pois bem, chegou a época, né, da campanha Leão Amigo, tão importante para projetos sociais realizados nos municípios. E aqui em Aparecida do Taboado não é diferente. César Desidério está aqui, a secretária Michele Mignoli também, para a gente falar sobre esta campanha. Secretária, começamos contigo, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Mauro, bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. Bom dia, Nestor. Então, nós demos início aí à campanha do Leão Amigo, uma campanha muito importante para as nossas entidades do nosso município. O Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente, o Conselho Municipal do Idoso, lança essa campanha com o apoio da Prefeitura Municipal e da Assistência Social. E a gente pede aí o apoio de toda a população que destine esse valor aí de 6% do seu imposto de renda para as nossas entidades. Essa campanha vem ganhando mais apoio ano a ano, né, César? Bom dia. Sim, bom dia, Nestor. Como dito, vem ganhando apoio, então nesse sentido a gente tem que agradecer a toda a parceria, começando pela rádio, né? A Rádio Cultura, que todos os anos aqui faz esse serviço de utilidade pública, em apoiar e divulgar a campanha e incentivar que cada ano mais tenha aumentado os repasses em cada fundo. Então, como por exemplo, a destinação para o Fundo da Criança e Adolescente, no último ano, em agosto de 2024, foi no entorno de R$95 mil. Então, foi o valor maior que a gente já adquiriu numa campanha. Então, esse foi o resultado da criança e adolescente em 2024. E foi também o primeiro ano que o Fundo do Idoso, regulamentado, recebeu também o recurso. E recebeu no entorno de R$23 mil. Desculpa, R$19 mil. Hoje está atualizado, tem R$23 mil na conta. Então, assim, por ser o primeiro ano, foi um bom valor. Mas a gente espera arrecadar para o Fundo do Idoso o mesmo tanto que o Fundo da Criança arrecada também. Porque o valor total de 6% é 3% destinado para cada fundo. Então, na declaração do imposto de renda, os dois fundos têm o mesmo potencial de arrecadação. Então, assim, nós ficamos muito felizes, né? Porque um resultado de um trabalho que ele é feito, mas com apoio aqui da rádio, da secretaria, da prefeitura municipal. O próprio prefeito municipal em si, ele tem uma atuação fundamental, que ele também lutou para que se mantesse ativo e regulamentado o Conselho do Idoso, que ele é recente. Então, o trabalho já faz aí quase 4 anos que vem nessa luta de criação, de fundação, manter o fundo ativo, e agora que vai começar o resultado. Então, por exemplo, hoje no Conselho do Idoso está devidamente inscrito o nosso Lar dos Idosos, que a gente sabe o quanto é importante o trabalho que o Lar realiza aqui no município, que tem capacidade lá para acolher 40 idosos. Hoje eles estão acolhendo 45, mas estão tendo diversas reformas lá no Lar, e o objetivo deles para esse ano é aumentar a capacidade instalada, regulamentada para 50 vagas. Então, assim, eles estão trabalhando para aumentar essa capacidade. E a gente sabe que o Lar, ele sobrevive de doações, de destinações do dinheiro público. Então, a destinação pode vir do município, do estado, da União. Então, esse é um dinheiro que a gente fala assim, que se o contribuinte, a pessoa que era mais importante nesse processo, ele não ficar atento lá com o seu contador, esse dinheiro ele vai para a União e ele não tem garantia nenhuma que ele vai voltar aqui para o município. Aliás, jamais ele volta. Então aí a União vai ter lá a liberdade para destinar esse dinheiro em emenda parlamentar, enfim, outros serviços. E a gente aqui, então, como sabe do trabalho das nossas entidades, não é só uma, a gente aqui como cidadão, eu digo que todo mundo tem o dever de colaborar com essa campanha, porque não é uma doação, é uma destinação. Porque o contribuinte, ele conversando com o seu contador, ele faz com que o dinheiro fique aqui, mas ele não tira o dinheiro do bolso para estar destinando para essa entidade. Então, assim, um valor já devido, né? É um valor já devido. Então, de 100% do imposto de renda que ele vai pagar para a União, que a União já tem ali acesso muitas vezes ao controle financeiro do cidadão, 6% pode ficar aqui direto na conta do município, que esse dinheiro já é como se fosse, ele é carimbado. Ele vai ter que ir para essas entidades cadastradas e cada uma vai apresentar o seu projeto. O que tem de saldo hoje? Hoje na conta, no CMDCA, no Fundo da Criança e Adolescente, tem R$123 mil. E no Fundo do Idoso está com R$23 mil. Secretária, é só para a população entender a importância desse leão amigo.
No ano de 2024, quais foram as entidades e projetos contemplados? Bom, foi a APAI, o Instituto Dom Afonso Maria Fusco e a Ecoterapia. Eles têm um projeto lá igual a APAI. Teve o projeto da sala, né, do berçário. Agora a sala multifuncional, a Ecoterapia, o parque lá adaptado. Como que chama? Pesqueiro, né? Que está aparecendo aí para vocês. Eu me recordo, no ano passado nós até fizemos reportagens sobre isso aí, mostrando. O interessante e o importante, aliás, é reforçar, né, secretária, que qualquer pessoa, tanto pessoa física quanto jurídica, a empresa, ele pode fazer esse destino aí, como o César disse, mas é sempre importante a gente chamar a atenção aqui dos escritórios de contabilidade, né? Dos contadores. Sim, é muito importante cada São pessoa grandes parceiros, né? procurar o contador da sua confiança e, se tiver alguma dúvida, também procurar o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o Conselho Municipal do Idoso, que fica localizado ali na Secretaria Municipal de Assistência Social. Nós estamos lá para dar todo o apoio. E os contadores também, né, da sua confiança, tá lá para orientar, para informar. E lembrando assim que esse dinheiro não é tirado da pessoa, né? Já é um dinheiro que iria para o governo. Então, além de ir, vai vir para nossas entidades ajudar nesses projetos tão importantes, esses projetos sociais. A gente já paga tanto imposto, tanto tributo, e a gente não vê isso voltar, né, para a comunidade. O que é interessante, Nestor, desculpe, 3 entidades contempladas, né, com esse recurso. Imagine se a sociedade de Aparecida do Taboado se engajar realmente nesse projeto, né, fazer aí a sua, não seria contribuição, César, desculpa. Destinação. A destinação. Se você fizer a sua destinação, olha o quanto de entidade, o quanto de projeto pode ser auxiliado através dos contribuintes do imposto de renda. Quais são o o César já mencionou aqui o lado de idosos. Quais as outras entidades que estão inscritas aí? Então lá está cadastrado o Conselho do Idoso e temos o Conselho da Criança, que hoje é o Instituto, a APAI e a Ecoterapia. E também temos o projeto recentemente cadastrado, o G7, né, que é a nossa escolinha de futebol que o Gustavo Meira ele toca lá, recebendo as pessoas carentes. Então, um bom projeto. Qual que é o prazo aí para quem vai declarar o imposto de renda? E nesse momento que nós estamos aqui, a declaração é para pessoa jurídica, pessoa física, como que é? Como que nessa data que nós estamos? Nestor, então no momento a declaração para 2025 ela está aberta, então o contador já está podendo fazer o lançamento e ele vai até 31 de maio. Então a população já está se organizando, algumas pessoas já entregaram seus papéis para os contadores. E então o contador ele tem um papel essencial porque ele faz o lançamento no sistema, mas se o contribuinte, que ele é a peça-chave, a peça principal, ele tem que expressar a sua vontade para o contador saber ali e orientá-lo exatamente o que ele pode destinar e se ele pode destinar, porque tem umas especificidades que o contador especialista da área, se a declaração vai ser modelo completa ou modelo simples, e hoje a declaração no modelo simples, ela não permite a destinação. E a declaração no modelo simples, ela fornece algumas facilidades, algumas vantagens para o cidadão. Então, talvez ele deva optar pela declaração do modelo simples e o fato que impede ele fazer essa destinação. Então, o contador e o contribuinte, eles têm que conversar sobre o assunto. E eu acho que é muito importante nesse momento, bom, o contribuinte ter o interesse, né, primeiro. Sim. E o contador de orientar o seu cliente, né? Sim, então eles têm que se conversar sobre o assunto. Nesse sentido, essa entrevista eu falo que é a utilidade pública, que a gente está para chamar a atenção das pessoas, para que converse com seus contadores. E por outro lado, os contadores eles já estão cientes que nós temos os 2 fundos regulamentados e que é possível fazer a destinação. 3% ali para cada fundo, num total de 6%. Então vamos supor, eu vou fazer a minha declaração, Mauro. Vamos assim, trocando em miúdos aqui para facilitar para o ouvinte entender. Você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Aí você fala para o seu contador, eu quero destinar parte dessa declaração minha, do que eu preciso pagar, recolher de declaração do imposto de renda, parte eu quero destinar aqui para as entidades do nosso município, para os conselhos aqui. E aí o contador, né, vai fazer todos os trâmites. E aí vamos supor que você tenha que pagar aí, R$ 1.000 de imposto de renda. 3%,
6%. 3% para cada conselho, né? Para cada conselho. Ele pode destinar 6%. 6% no total. Ou seja, ele não vai pagar nada a mais. Ele só vai deixar de recolher para o governo e vai recolher para as entidades. Exatamente. É o mesmo valor. Só que ao invés de gerar uma guia DARF direto para a União, vai gerar 2 guias. Então vai ser lá 6% que vai ficar aqui no município, através do recolhimento normal de uma guia, e os outros 94% vai para a União. Só que esse exemplo foi muito bem colocado, porque essa é a forma mais simples de fazer a destinação, é quando o cidadão ele tem que pagar. Ainda resta algum saldo. Então ele já vai ter que fazer o pagamento da guia, o contador organiza a emissão da guia de forma correta e a destinação acaba acontecendo. Essa é a forma muito fácil. Nós temos, porque é parecida, eu me recordo, ano passado nós falamos sobre isso. Nós temos grandes empresas, grandes indústrias aqui que assim, ó, eu não faço nem ideia do quanto eles recolhem na declaração, né, de imposto de renda. Quanto que essas empresas ajudam aí? Olha, hoje, assim, até como forma de agradecimento, a empresa Frigosul, ela faz depósitos trimestrais na conta. Então, apesar de a declaração do CNPJ ou das empresas ser em fevereiro, que ela já fechou, a empresa ela tem a opção de fazer a declaração no próprio ano corrente, mês a mês ou de forma trimestral. Então o Frigosul demonstrou esse interesse, já faz mais de um ano que ele faz essa destinação, já destinou aí no entorno de R$30 mil para esse fundo. Então desse valor de 123, no entorno de 95 foi da campanha, o restante é doação do Frigosul. Pois não. Então, o Dr. Jackson entra em contato de forma trimestral, avisa que fez o depósito, que varia ali em torno de 10 mil a 5 mil reais, depende lá do lucro presumido deles, e o conselho então ele emite um recibo. E esse recibo depois vai para o escritório de contabilidade, que abate lá na prestação de contas, da mesma forma que o cidadão faz. Só que a empresa é um pouco mais estruturada, que ela tem o setor de contabilidade. Parabéns aí ao Frigosul, ao Diego, ao Dr. Paulo, toda a equipe lá do Frigosul, né, o nosso reconhecimento aqui, o nosso agradecimento em nome das entidades. Além do Frigosul? A Conesul também, em nome do Alex, entrou em contato, inclusive depois de uma entrevista nossa, Nestor. Ele se mostrou muito solícito, né? Quis participar, entrou em contato através do escritório de Contalex e estão também fazendo destinações. Então vai o agradecimento também à Conesul. Secretária, importante deixar claro também para a população que os conselhos estão participando ativamente de tudo isso, né? Ou seja, a responsabilidade fiscal, de gestão desses recursos, ela é como se fosse um orçamento do município, né? Então a gente tem que deixar claro isso para a sociedade, porque não é um dinheiro que está chegando, esse dinheiro aqui não é do município. Pode usar do jeito que quer, né? Tem que ter um controle fiscal, orçamentário para a utilização desse recurso. Isso depois que é destinado, que tem o valor, né, que é arrecadado, as entidades apresentam os projetos aos conselhos, tanto ao Conselho do Idoso quanto ao Conselho da Criança e Adolescente, e é repassado esse dinheiro conforme os projetos apresentados. Tem toda uma prestação de conta, um acompanhamento da equipe, então não é só destinar o dinheiro, né? Tem todo esse acompanhamento aí, então a gente vê que é uma coisa muito séria e que ajuda as nossas entidades realmente. Vamos fazer o seguinte então, deixar aqui os microfones à disposição para que a secretária, tanto a secretária quanto o César, possam reforçar esse pedido aí, o Michele, para que os ouvintes, a população, os contribuintes, as empresas, para a gente ter mais adesão, né? Para que isso daí vai ajudar, sem sombra de dúvida, as nossas entidades. Fica à vontade. Sim, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade e de pedir o apoio aí, tanto das empresas e dos cidadãos aparecidenses, que vocês contribuam com as nossas entidades, com esses projetos que vocês conhecem e que estão lá de portas abertas também para vocês irem a cada entidade conhecer os projetos que são de grande importância para nossas crianças, para os nossos idosos. Parabéns, viu, secretário? Obrigado. César. Eu que agradeço. Certo, gostaria de agradecer também o trabalho da Michele, que hoje está à frente da pasta e incentiva que esse trabalho continue sendo bem feito, para que aumente os repasses e os valores. Mas principalmente ao cidadão, porque diversas pessoas a gente conversa, como o Valdir da prefeitura, sempre está todo ano ali fazendo destinação, o Juner faz a prestação de diversos funcionários, os contadores, se eu for falar o nome de todo mundo aqui, eu corrijo se esqueci alguém, mas de forma geral agradeço a todos e aos contribuintes, que sem eles não há destinação.
E eu costumo dizer, Nestor, que o trabalho, ele já completou um ciclo, vários ciclos. Então hoje, o cidadão, ele já sabe para onde vai esse dinheiro, para qual fim ele já tem atingido. Então, nós, como comunidade e sociedade, temos que zelar, né, das nossas crianças, dos adolescentes, dos nossos idosos. E a gente não está vindo hoje aqui pedir uma doação. Olha, doa R$1.000, doa R$100 para as empresas. A gente está pedindo para fazer uma destinação que não vai ter custo. Então, se a pessoa tem hoje a oportunidade de contribuir com essas entidades que fazem um trabalho muito bem feito, eu peço que façam, que não só por boa vontade, mas por dever também, que é dever do cidadão zelar pela sociedade, pelos direitos, né, dos idosos, das crianças. Então fica meu apelo e o agradecimento. Então, obrigado à rádio por esse serviço. Obrigado a todos. É isso aí. Obrigado, viu, César? Parabéns aí. Vamos continuar reforçando, né, Mauro, no decorrer da semana que vem, das próximas semanas aí. Até quando que vai? Só 31 de maio. Até dia 31 de maio, a declaração do imposto de renda. Falamos aqui né? Falamos aqui com o César e com a Michele, da Secretaria de Assistência Social.